ter, de certa forma, contribuído para essa tragédia? Sim, são vários fatores que podem contribuir, mas a geologia é o principal deles, né? A estruturação do maciço, como eu havia comentado, a disposição nas fraturas das rochas, né? Então, sim, dá para a gente ter um diagnóstico, prever esses acidentes, poder balizar um fator de segurança, pelo menos definir uma zona de segurança nesses lugares para que eles possam ser visitados e que não ocorra mais esse tipo de acidente. E para isso a gente precisa, né, que tenha uma demanda, uma fiscalização dos órgãos, tanto ambientais, enfim, os órgãos fiscalizadores, que haja um profissional responsável, que haja um monitoramento geotécnico periódico, né? No caso aqui, com certeza as chuvas também podem ter influenciado, né? São vários fatores. Pois é, Camila, entendendo um pouco mais, né, dessas questões, desses termos técnicos, como, por exemplo, ações antrópicas, soerguimentos, ou até essa questão mesmo da estrutura, da estabilidade rochosa, como a geotecnia explica a formação desde de um cânion, por exemplo, até os riscos que podem causar fatores externos como água, vento, enfim, chuva em geral? Enfim, a formação, né? Eu acho, não sei se vocês já conversaram com outros especialistas, mas é algo que vem de milhões de anos, né? Da rocha, de processos de soerguimento, erosão, de secação do relevo, enfim, fatores bem técnicos. Mas sim, o fator humano também pode influenciar nesses casos, quando eu tenho uma intervenção desse local, de modificação dessa paisagem, né? Quando eu não tenho uma estabilização desse relevo. Então, com certeza, fatores antrópicos também podem influenciar. Uhum. Eu queria só insistir com, deixando bem claro, né? Quando tem algum tipo de tragédia, acho que cabe a todos tentar evitar que novas tragédias aconteçam. Quando você diz que existem formas de tentar prever com que um desmoronamento desse vá acontecer, existem aparelhos, é o próprio homem, um próprio técnico que faz algum tipo de medição ali na rocha? Como é que funcionaria isso, Camila? Então, aí nessa região, a gente tem, como é o Lago de Furnas, a gente tem taludes, né, que são esses paredões rochosos, com cerca de 20 metros de altura, o que não seria possível, muitas vezes, uma pessoa, um geotécnico, um profissional ir lá e medir por inteiro, né? Mas hoje em dia a gente já conta com técnicas bem avançadas de imageamento, mapeamento remoto de taludes com uso de drones, onde é possível ter, sim, uma confiabilidade bem grande a respeito da segurança dessas estruturas. Agora, o profissional geotécnico, ele trabalha em conjunto com um analista de risco, por exemplo. Como funciona a atuação, de fato, para tentar prever esse tipo de acidente, por exemplo, Camila? Então, normalmente isso deveria ser exigido, né, que acontecesse um monitoramento periódico, até porque algo que você avalia hoje, daqui a um mês, 6 dias, pode ter alguma modificação, ainda mais num lugar que é muito frequentado. E sim, muitas vezes o geotécnico conta com uma equipe multidisciplinar para avaliar essas características. Na análise mais conjunta com relação às diferenças que o Brasil dispõe, né, com relação à regionalidade, também questão de tempo, clima e formações também da rocha, existe um trabalho mais específico, uma análise mais específica para cada local por conta desses fatores externos que contribuem? Então, a gente tem na geotecnia padrões, né, de mapeamento de estruturas, de análise de risco geotécnico, que já são pré-definidas. E sim, o tipo de rocha é levado sim em consideração nesses casos, porque cada rocha tem uma resistência diferente uma da outra, né? Eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, né? E lá a gente tem rochas diferentes dessa da região de Minas Gerais, mas que têm estruturas muito semelhantes, e os tipos de ruptura e ruptura, né, e queda de blocos serão semelhantes independente desses tipos de rocha. Então, a geotecnia se aplica a todos os casos. Em todos os casos é possível fazer sim essa análise, independente do tipo de rocha. Camila, a partir do momento que a gente vê essas imagens e que teve já um desmoronamento, com base
na sua técnica, no seu estudo, na geotecnia, dá para dizer que toda essa região tem de ficar interditada? Por quanto tempo? Há risco de novo deslizamento? Então, como é algo que é intrínseco da rocha, dá para ver ali que tem uma estruturação bem definida, né? Com fraturas subverticais e subparalelas também, né? Com certeza deve haver, sim, outros pontos com risco de queda ou possíveis riscos de queda, né? Então, nesse ponto seria fundamental que se fizesse uma análise, um mapeamento geotécnico de toda essa região aí turística, né? A fim de definir essas zonas de segurança e as medidas a serem realizadas, né? Agora, Camila, a gente